Por que se fala tanto sobre holding familiar? Modismo sobre holding. Existem professores de holding. Se você olhar no Instagram, Facebook, mídias sociais, está todo mundo lançando algum curso, algum programa de holding, e eles não olham a necessidade específica da família. Então, o que é uma holding? Holding, basicamente, é você criar uma empresa para ter seu patrimônio, em vez de estar na pessoa física. Holdings imobiliárias são holdings em que você pega uma empresa e você vai deter os seus imóveis lá dentro dessa empresa. Por que holdings imobiliárias basicamente não têm contraindicação? Porque se você tiver um imóvel e ele for da sua pessoa física, no seu falecimento, os seus herdeiros vão ter que anuir com venda, alocação. E se um deles não concordar, você não completa o processo. Ou seja, você tem lá 5 filhos, 4 são a favor de vender, um não é a favor, não vai vender. Não é por maioria. Imóvel na pessoa física é chamado condomínio real. Então, não interessa se você tem 99% ou se você tem 1%. Se 1% não assina, o negócio não sai. E pior, existe um negócio que chama outorga uxória, ou seja, dependendo do regime de casamento, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, cônjuge tem que anuir nessa venda. Você vai falar, não, é um absurdo, eles não são nem herdeiros. Sim, mas a lei diz que eles têm que anuir no processo. Você tem um imóvel que você recebeu do seu pai e você é casado num regime em que seu marido ou sua esposa tem o direito de anuir por outorga uxória, se ele ou ela não concordar, você não faz negócio. Já numa empresa de imóveis, quem tem esse problema deve colocar o imóvel dentro de uma empresa, porque na empresa não é mais condomínio, manda a maioria dos votos. Tributariamente, uma empresa imobiliária tem vantagens. Isso está mudando agora com a reforma tributária, vai mudar bastante também passando a tributação sobre alta renda, mas ainda assim é uma estratégia muito boa ter imóveis numa empresa. Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar é uma estratégia que eu utilizo, que eu explico inclusive no curso online. Existe, por exemplo, na questão imobiliária, algumas nuances de holdings imobiliários. Eu, inclusive, adoto uma metodologia que eu explico no programa online, que é separar cada imóvel grande em uma empresa específica imobiliária, por diversas vantagens na hora de venda, na hora de locação, adicional de imposto de renda, são muitos detalhes técnicos, mas a grande maioria dos contadores, dos advogados e dos empresários fala assim, eu vou abrir uma empresa para cada imóvel. Uma empresa para cada imóvel grande, significativo. Você tem um terreno de 10 mil metros quadrados, que um dia vai ficar em incorporação imobiliária, por que você vai colocar esse terreno junto com conjuntos residenciais que você tem num empreendimento pequeno? Então, isso nós analisamos em detalhe. Mas, em princípio, holdings imobiliárias não têm contraindicação. Se tem uma casa de praia, é outro tipo de estrutura. Ainda dá para colocar numa empresa, mas é uma empresa diferente dos seus imóveis que rendem locação. Se tem fazendas, precisa saber como é que você vai fazer. Se você vai colocar todas numa empresa só ou se você vai separar. Se você tem uma em Goiás e outra no Pará, vale a pena separar. Se você faz cria, recria e engorda de gado, você tem uma outra estrutura. Mas isso, assim, para falar de estrutura imobiliária, que é apaixonante o termo. Já as holdings que as pessoas têm falado agora, que é holding de participação societária, então eu tenho uma indústria e eu tenho mais 2 irmãos. Então, cada um dos 3 irmãos constitui uma empresa para ser dona, por exemplo, dos 33% que eu tenho na empresa. Isso eu não faço há praticamente uns 5 anos, só em casos muito específicos que eu preciso controlar quem é que entra ou não na empresa na sucessão.
tributação. De resto, existem mecanismos muito mais interessantes. Se você tem uma empresa industrial e você quiser vender ela na sua pessoa física vendendo, hoje paga de 15% a 22,5% de ganho de capital. Se você tiver as suas cotas numa holding e quiser vender, a gente está falando aí em torno de 34% de tributação. Existe ainda a tributação sobre distribuição de dividendos. Ela não deve ter como a CPMF, que cada vez cobrava uma tributação. Mas até estar regulamentado isso, eu não recomendo estrutura de holdings de participação. Agora, assim, as pessoas pegaram esse modismo, gente que não tem a menor conhecimento. Tecnicamente é muito simples fazer uma holding, é você abrir uma empresa, um novo CNPJ e conferir patrimônio a essa empresa. Então é um processo muito simples que tem muita gente querendo ganhar dinheiro, mas uma vez que você fez isso, você precisa calcular, né? Imposto de TBI, vários outros casos. E existe também um outro detalhe, que é a questão se doa em vida ou não para filhos. Esse é um outro capítulo para evitar inventário.